Professora, de que maneira que o mapeamento do genoma humano pode auxiliar no tratamento e na prevenção desse tipo? O que o sequenciamento do genoma permitiu fosse que a gente identificasse os genes de uma forma geral. E identificando esses genes, a gente tem candidatos, então assim, um arsenal enorme para estudar. Né? A gente não precisa mais ficar, digamos assim, limitada àqueles genes que a gente tenha, por exemplo, um gene que se expressa no cérebro. Se eu não pudesse estudar pelo DNA, eu não poderia estudar, porque eu não tenho acesso ao cérebro das pessoas. Então, digamos assim, estudar genes para o TDAH só é possível com a genômica. E, professora, já é possível dar exemplos da aplicação dessa medicina genômica hoje? Existem poucos exemplos ainda. É uma ciência criança. Né? O rascunho do genoma humano foi publicado em 2001, foi uma festa com o Bill Clinton, o primeiro-ministro britânico. Ele foi completado em 2004. Então, para a ciência, isso tudo é muito recente. Né? Mas assim, onde os exemplos são mais plausíveis, são mais próximos, são exatamente na farmacogenômica. Para alguns tratamentos, já existem testes disponíveis que as pessoas podem saber, para, por exemplo, saber a dose de um quimioterápico que vai ser usado para estudo de câncer. Né? Uma outra aplicação muito interessante é a construção de medicamentos específicos, de anticorpos específicos para determinados tipos de câncer, de acordo com a constituição genética do tumor. Né? E esses anticorpos, que são medicamentos, estão hoje disponíveis no mercado. Mas com o avanço da tecnologia, que é uma coisa muito rápida, tem uma previsão assim? Não, eu não faria previsão em termos de data. É muito perigoso, né? Eu acho assim, é uma coisa para o futuro. Se vai ser em 2020 ou 2030, é um chute. Porque, por exemplo, assim, se pensava que o genoma humano só ia estar totalmente sequenciado em 2015 e ele ficou pronto em 2001. Né? Porque a tecnologia avançou, houve um salto tecnológico que permitiu, né, que o sequenciamento fosse mais rápido. Sim. E, bom, entrando no campo das previsões ainda, no futuro, com o sequenciamento do genoma de patógenos, pode-se dizer que talvez a gente consiga erradicar as doenças? Eu acredito que sim, porque uma vez conhecido o genoma do patógeno, tu pode desenhar medicamentos específicos para aquele patógeno ou construir vacinas para aquele patógeno. Né? Então, eu acredito que as doenças infecciosas, se a indústria farmacêutica, que é a principal pesquisadora nessa área, se empenhar, porque hoje as doenças infecciosas são um problema do terceiro mundo e a indústria farmacêutica é do primeiro mundo, né? Saber assim, se eles vão se empenhar para desenvolver essas vacinas ou esses medicamentos para as doenças infecciosas que afetam os pobres do planeta. É triste porque isso passa. E aí que eu acho que entra o nosso papel, né, de tentar nós fazermos a pesquisa que serve para a nossa população. Né? Eu acho que a gente não pode ficar na dependência de pacotes fechados que o primeiro mundo nos manda. E, professora, muitas doenças, elas surgem da confluência de fatores ambientais sobre genomas predispostos. O exemplo é talvez o câncer e a hipertensão, né? Já se sabe hoje o impacto que o ambiente em que as pessoas vivem e os hábitos de vida das pessoas podem facilitar no surgimento dessas doenças, assim? Olha, quando a gente fala em suscetibilidade genética, desde que nós estamos falando aqui, a gente está falando em suscetibilidade, não é destino nem predeterminismo. Né? E para que a suscetibilidade vire uma coisa com um fenótipo concreto, é preciso de que exista um ambiente onde essa suscetibilidade se torne uma realidade. Então, por exemplo, tu tem uma suscetibilidade à obesidade, mas se a dieta for adequada para aquela pessoa,
essa suscetibilidade, essa pessoa não vai ser obesa. E se nós entendermos o contexto de suscetibilidade genética, não como pré-determinismo, mas como mais um fator de risco, nós vamos poder fazer, o genoma é difícil de manipular, mas o ambiente não. Nós vamos poder modificar o ambiente destas pessoas para que essas pessoas não desenvolvam aquelas características para as quais elas são suscetíveis. Então as pessoas não podem culpar a genética. Não, não podem culpar a genética. Né? Não, eu acho assim, esse que é o perigo quando a gente fala em suscetibilidade genética, que as pessoas se veem como pré-determinadas, então eu não posso fazer nada. Não é assim. Sim. E, professora, no caso do Brasil, qual a influência do ambiente na variabilidade genética da população, assim? Igual em todo mundo, só que o Brasil tem as suas peculiaridades. Nós somos uma população muito miscigenada, muito heterogênea entre as regiões do país. Então nós temos um campo muito fértil de estudo para entender o genoma humano e todas as suas diversidades. Né? E eu acho que podem vir do Brasil belas respostas a todas essas questões. E que particularidades seriam essas que o Brasil teria? As peculiaridades, assim, que como a gente tem genomas de índio, genomas de africanos, genomas de brancos, tudo misturado, né? A gente consegue detectar nessa combinação de pedaços de DNA de todas as três raças que formaram a população brasileira, a suscetibilidade de que, digamos, em populações mais homogêneas não se encontram. Então, por uma técnica que se chama mapeamento por mistura, a gente consegue identificar mais facilmente genes de suscetibilidade. Entendi. E os genes de suscetibilidade, eles, não sei se eu estou falando bobagem, assim, mas eles aparecem com mais frequência em populações mais heterogêneas, assim? Não, os genes de suscetibilidade estão em todas as populações. Mas assim, as variantes que podem ser de risco, podem ser as frequências é que podem diferir nas populações. Tá? Então tu pode ter suscetibilidade para algumas coisas maior, uma frequência maior em africanos, uma suscetibilidade com frequência menor em ameríndios. Né? E essa mistura toda pode nos levar, nos facilita a identificação. Não que tenha nenhum grupo que seja mais suscetível do que o outro, como um todo. E haveria, sim, uma predisposição do brasileiro a determinados tipos de doenças, assim, aqui englobando o ambiente em que a gente vive também? Não, nada em particular. E, professora, como presidente da Sociedade Brasileira de Genética, você poderia falar um pouco como é que está a pesquisa genética no Brasil? A genética no Brasil é muito avançada, é muito forte, né? É uma ciência antiga no país, comparado com outras. Né? Mesmo aqui na nossa universidade, a genética, o primeiro doutor em genética se formou em 1968. É o primeiro curso de pós-graduação da nossa universidade, foi genética. E a genética, nós temos uma massa crítica hoje muito grande, né, de gente muito produtiva, muito capaz, não só na genética humana, que é a minha área que eu estou falando, mas também na genética de plantas, na genética de animais. Né? Todos os projetos genomas que foram feitos no Brasil, como o da Xylella, que é uma bactéria que causa doença em laranja, como o da cana-de-açúcar, né? Vão levar a produtos, já estão em pesquisas, produtos que vão ser muito úteis para a nossa agricultura. Quer dizer, eu acho que a genética do Brasil devia ser até mais estimulada, porque potencial ela tem muito. Então o problema seria mais a divulgação dela. Assim, não, eu acho mais dinheiro, inclusive, porque a gente tem uma massa crítica muito boa. Né? Eu também fui até junho deste ano do Comitê Assessor do CNPq na avaliação de projetos e assim me entristecia muito ver excelentes projetos com mérito e que não podiam ser apoiados porque a gente não tinha como apoiar toda a demanda com mérito. A gente terminava apoiando 10% do que deveria. Então eu acho que ainda existe muito espaço para a genética crescer no Brasil.
É isso, professora. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, só agradecer a oportunidade de falar de genética. A gente que agradece. Obrigada.